Primeiramente, a gente entendeu o que é giardia. Giardia é um protozoário, tá? Vamos dizer assim, em termos mais fáceis, é um vermezinho, é um verme, só que ele é tão pequenininho que ele é microscópico. É um verme que fica no intestino do seu cão e ele é microscópico. E esse vermezinho, ele vai entrando nas células do intestino do seu cão. Ele entra nas células do intestino do cão. E é por isso que ele causa tanta lesão. Porque um verme normal, aquela minhoquinha branquinha que todo mundo conhece, ela vai lá, ela se fixa em um ponto do intestino e ela fica sugando os nutrientes ali. Agora, a giardia não, são milhões de protozoários, milhões desses vermezinhos entrando dentro da célula, ou seja, tão pequenininha que ela consegue entrar dentro da célula do intestino do seu cão. Ela entra ali e ela destrói aquela célula. Imagina, quando ela faz um buraco e ela entra, ela destrói aquela célula. Por isso que quando o seu animal pega a giardia, ele tem aquelas fezes mais mucosas. O que é o muco no intestino do seu cão? O muco no intestino do seu cão nada mais é do que uma camada protetora. Todas as mucosas do nosso corpo, a gente tem alguma camada protetora, né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa boca, a gente produz saliva para proteger a nossa boca, hidratar, umidificar a nossa boca, é uma mucosa. O nosso nariz, a gente tem um muco natural aqui do nosso nariz. A gente tem no ouvido, a gente tem a nossa cera protetora ali. E no intestino a gente também tem um muco protetor que faz a lubrificação e faz com que a gente consiga ter a motilidade do intestino normal para poder absorver todos os nutrientes dos alimentos e acabar formando bolo fecal, as fezes. Quando esses protozoários, esses vermezinhos entram nas células do intestino do seu cão, são milhões deles. Tá? Então, muito diferente do que é um verme, daquele vermezinho, um achatadinho, parece um arroz, ou daquele vermezinho que parece uma minhoca. É muito diferente, porque é muito maior quantidade. E eles são muito pequenininhos, eles entram dentro da célula, destroem a célula do intestino. E aí o seu intestino, para tentar cicatrizar aquele machucado que aquele vermezinho fez, ele acaba produzindo mais muco. Por isso que a giardia dá aquela diarreia com muito muco. Você percebe que o animal está com diarreia quando ele começa a fazer as fezes com muito muco, com muita gelatina. E você vê ali, por cima das fezes, uns catarrinhos, umas gotinhas, parece gordurosa, parece uma geleinha, uma bolinha gelatinosa. É realmente uma gelatina. Sabe, para quem nunca viu, é realmente algumas gotinhas de gelatina em cima das fezes do cão. E aí você começa a perceber aquilo e fala, nossa, mas não tá normal, tem alguma coisa estranha, né? Parece que meu cão comeu iogurte, parece que meu cão comeu gelatina, uma cartilagem, parece algumas células, você consegue ver alguns tecidos, né, do intestino do seu cão ali. Então isso é o primeiro sinal de que seu cão pode estar com giardia. E o que acontece? Essa giardia vai aumentando, vai se multiplicando, vai aumentando, até chegar a um ponto onde ela está devastando todo o intestino do seu cão. Seu cão não consegue nem produzir mais muco, ele já começa a ter sangue saindo ali, tamanho buraco, tamanho machucado que esses protozoários fizeram no intestino do seu cão. E aí a gente tem que lembrar que o intestino do cão é um dos órgãos mais longos que a gente tem no corpo. Então o intestino, ele é muito grande, ele é muito enorme, né? Ele faz várias voltas aqui na barriga do cachorro. Então quando a giardia ela vai aumentando, ela vai subir no intestino. Então ela começa num segmento pequeno do intestino, ela vai aumentando, até que uma hora a barriga inteira do seu cachorro, todo o intestino está tomado pela giardia. E o que é o problema disso? Que se obrigado, o Canilsville, obrigado. O que acontece? Se, ó, pessoal mandando as perguntas aí, ó, no final eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Fica comigo aqui para mim não perder a linha de raciocínio. Então o que acontece? Quando o intestino começa a ficar todo tomado, qual que é a função do intestino? Qual que é a função? O intestino tem a função de absorção de nutrientes. Então ele vai absorver os nutrientes, vai absorver os líquidos da alimentação. Então quando você está com diarreia, você está dizendo que você não está absorvendo os líquidos e os nutrientes que estão saindo nas fezes. Fezes líquidas é sinal de falta de absorção dos nutrientes e do líquido que está nas fezes. Se essas fezes elas ficam muito tempo no intestino, você começa a ter a constipação, o animal começa a ficar ressecado, o cocô fica duro, seco, tem dor para defecar, tem que fazer muita força para defecar. Isso é um sinal de que ele está ressecado, tá? Ele começa a ficar ressecado quando as fezes ficam muito tempo. E se as fezes ficam pouco tempo, ele está eliminando as fezes antes das fezes estarem formadas definitivamente. Essas fezes saem mais líquidas ou pastosas, com falta de absorção de nutrientes ou falta de absorção de líquidos. Por isso, uma diarreia, sempre quando você vê uma diarreia, você está sabendo que ali tem muita proteína, ali tem muitos nutrientes que não foram absorvidos na alimentação e foram eliminados direto. Quando essa giardia começa a avançar no corpo do cão, avançar todo o intestino,
esse intestino todo machucado, ele começa a ter ainda mais dificuldade para absorver os nutrientes, para fazer a absorção de líquidos. E isso faz com que esse cão comece a emagrecer. E é aí que as pessoas percebem. O cachorro começa primeiro fazendo as fezes mais muco, com gelatina. A pessoa nem dá muita bola. Tá meio pastosa, acho que ele comeu alguma coisa ruim. Não dá muita bola. Daqui a pouco o cachorro começa a emagrecer, começa a perder líquido, começa a desidratar, até que uma hora que ele começa a parar de comer. Por quê? Porque o intestino está tão inflamado, está tão irritado, que o estômago não consegue mandar alimento. A hora que o estômago tenta mandar alimento para o intestino, ele sente muita dor, muita cólica abdominal por conta do machucado que essa giardia fez. E aí esse cão começa a parar de comer. E antes dele parar de comer, ele começa a vomitar. Então um cão que começa fezes pastosas, fezes com muco, começa a ter uma fezes mais catarrenta, depois ele começa a vomitar, come e vomita, ou começa a parar de comer. Isso é clássico de um quadro de giardia, porque ele para de comer porque o intestino está inflamado. Então cada vez que ele come, ele sente muito mal, porque o alimento desce no intestino e começa aquela cólica. Outra coisa clássica dos animais com giardia é você ver a barriga dele toda hora borbulhando, fazendo barulho, aquela produção de muitos gases, aquela flatulência, e ele fica, levanta para lá, vem para cá, levanta para lá, vem para cá, o cachorro fica chorando no cantinho, com muita cólica. A giardia, ela dá muita cólica abdominal no cachorro, seja filhote, seja adulto, seja na gente, tá? Inclusive, tá? Tudo que eu tô falando aqui vale pra gente, porque nós também pegamos a giardia, e eu vou explicar como que a gente pega isso aí. Então, muita cólica, as fezes bem líquidas, as fezes com bastante catarro, com bastante muco, começa amarelo, vai esverdeando e chega a um ponto de ficar sanguinolento, com muito sangue, tá? Atenção a isso, sinal clássico de giardia. E aí, o que acontece? Doutor, existe tratamento? Sim, existe tratamento para a giardia. Doutor, existe vacina? Sim, existe a vacina para a giardia. A vacina da giardia, ela deve ser aplicada num cão a partir de 42 dias de vida. Você pode fazer a vacina da giardia junto com a vacina polivalente, com a V10, com a V8 que você dá importada no seu cão. Então vai fazer o primeiro protocolo vacinal do seu cão filhote, você já aproveita e já faz junto com essa vacina polivalente, você já faz a vacina da giardia, em 2 doses. Faz uma dose, repete dali 21 dias, faz a segunda dose. Aí a pessoa fala assim, doutor, um cachorro que tenha sido vacinado para a giardia, ele não pega mais a giardia? Quem aqui sabe? Vamos lá, participa comigo aí. Quem tá gostando da live até aqui? Deixa eu ver, edita aí, 33333. Participa comigo aí. Quem tá gostando da live até aqui? 33, coração, pessoal, coração pra mim, por favor, me deem coração, me deem foguinho, me ajudem aqui, tá? Nessa, cumprir minha missão, tentar ajudar mais pessoas, a ensinar pessoas a aprenderem a cuidar dos seus animais, entender que muitas vezes os animais ficam doentes em casa por motivos simples, que podem ser resolvidos, que podem ser tratados em casa, que podem ser evitados em casa. É isso que eu quero ajudar vocês. Então eu conto com a ajuda, com a colaboração de vocês, compartilhando esses vídeos, mandando esses vídeos para mais pessoas, dando coraçãozinho, dando joinha, tá? Isso é muito importante para o meu trabalho. Então, isso, excelente. Canilions, Vili. Ó, então o que acontece? Mesmo que um cachorro seja vacinado, ele vai fazer as 2 doses da vacina. Faz uma, depois de 21 dias faz a segunda. Depois você vai fazer o reforço anual. Todo ano ele vai tomar uma nova vacina da giardia. Beleza? Beleza. E aí, vamos falar sobre isso aí também na hora. Aí o que vai acontecer? Esse cão, ele mesmo com a vacina ela dá uma certa imunidade para o cão. Ela ativa alguns anticorpos para que esse cão consiga eliminar a giardia quando ela entrar em contato. Ou seja, o seu corpo tem um sistema imunológico, tem um sistema de defesa. É como se fosse seu cão, como se você tivesse, né, no seu corpo um batalhão policial. Esse batalhão policial tá lá rodando seu sangue em todo lugar, fazendo ronda, fazendo fiscalização para ver se tem alguma coisa errada. A hora que você faz a vacina, você treina, vamos supor, tipo o esquadrão antibombas lá. Quando você tem a polícia, o batalhão da polícia. Aí dentro da polícia você tem um esquadrão antibombas, que ele não fica atendendo, ele não fica andando para lá e para cá, torto e direita. Ele só vai quando recebe chamado. Opa, esquadrão antibombas, temos uma denúncia de uma bomba no shopping. Eles vão lá, mobilizam um batalhão e eles vão. A vacina é exatamente a mesma coisa. Quando você faz a vacina para giardia no seu cachorro, você acabou de treinar algumas células do seu sistema imune a combater a giardia, entendeu? Só que, aí que tá, quantos policiais você tem do esquadrão antibombas? São poucos, né? Então quando você fala assim, olha, vamos criar um departamento de esquadrão antibombas aqui na polícia.
dependendo do tamanho da cidade, dependendo do número de denúncias que você recebe contra de bombas e explosões, não justifica você ter um batalhão antibombas se, tipo, você nunca recebe denúncia. Você fala assim, nossa, quantas vezes você recebeu uma denúncia na cidade de Campinas de bomba? Ah, nunca recebi. Ou seja, você vai querer criar um batalhão antibombas na sua cidade? Beleza, é legal você ter para caso aconteça, mas nunca aconteceu. Entendeu? Então vamos supor que você toma a vacina. A vacina, você treina algumas células anticorpos para saber defender da giardia. Beleza? Só que o que acontece? Dependendo do tamanho da agressão, vamos supor que os caras chegam lá e colocam 10 bombas em cada shopping center de Campinas. E você só tem um batalhão antibombas. Você não consegue ter efetivo suficiente para mandar para todos os lugares, para desativar todas as bombas. Então o que acontece? O seu cão fica doente? Sim, ele pega a giardia. Ele pega a giardia porque ele não tem o número de células suficientes para causar proteção para ele. Então ele consegue proteger, ele consegue defender, mas ele não consegue se defender de todas as agressões que ele recebeu. Por quê? Porque são muitas. Então, se você recebe uma denúncia de uma bomba em um shopping center, o batalhão vai lá, pá, desarma e acabou. Você não tem problema nenhum. É o que acontece com o seu cachorro vacinado com a giardia. Ele tomou a vacina, ele tem proteção. Só que ele tem proteção sobre uma quantidade da doença, do protozoário. Se ele receber uma grande carga de parasitas, ele não consegue, nem com a vacina, ele não consegue eliminar todos esses parasitas. Então, ele acaba manifestando sintoma. Então, mesmo o animal vacinado, ele pode manifestar os sintomas. Mas o que a gente sabe é que mesmo os sintomas de um animal de giardíase, de um animal vacinado, vão ser mais brandos do que um animal que não tenha tomado a vacina. Então, se você pegar dois animais e você vacinar um e não vacinar o outro, e você chegar e você contaminar um, e você contaminar os dois, o que tomou a vacina vai ter a doença, só que um pouco mais leve do que aquele que não teve a vacina. Você entendeu? Os dois vão ter a doença, os dois vão manifestar a giardíase, só que um mais fraco e outro mais forte. Entendeu? Essa é a grande diferença, a grande sacada da vacina. Por isso, a vacina é boa? É boa. A vacina funciona? Funciona. A vacina é indicada? Sim, é indicada. Só que não quer dizer que porque ele tem a vacina, ele não vai pegar a doença. Vocês estão comigo até aqui? Não? Digita aí 55555. Vamos lá. Coraçãozinho, 55. Então, aí você fala assim, poxa, Arthur, então como que eu evito a giardia? Como que eu faço meu cão não ter a giardia, não pegar a giardia? Aí a gente tem que pensar e entender da onde está vindo essa giardia. E aí o foco número 1, bebedouro, tá? Um dos maiores reservatórios dos ovos da giardia, são as caixas d'água. Tá? Por isso é altamente indicado que todas as caixas d'água, elas têm uma lavagem periódica. Você lave a caixa d'água da sua casa, da sua residência, do seu ambiente, da sua chácara. Você lave a caixa d'água periodicamente, né? Uma vez por ano, a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos no máximo, tem que fazer uma lavagem, tá? Você vai lavar, esfregar, tirar toda aquela sujeira, aquele limbo, passar um produto que mate todos os ossos, utilizar um produto para desinfecção da caixa d'água, mantê-la limpa e beleza, tá? Você precisa fazer isso, foco número 1, tá? Então muitas vezes quando a gente vai levar o nosso animal para um parque, para um sítio, para uma chácara, para uma fazenda, lugares isolados, ou lugares que a gente não conhece, a gente não sabe a qualidade daquela água, a gente não sabe a qualidade daquela caixa d'água, a gente não sabe como foi armazenado, como tá, como não tá. Muitas vezes a caixa d'água, a água é de boa qualidade, a caixa d'água está limpa, mas a caixa d'água não tem tela, ela não tem aquela telinha em cima, ou ela não tem uma tampa protetora. Se a caixa d'água não tem tampa, e geralmente as caixas d'água elas ficam em lugares altos, o que tem nos lugares altos? O que vive nos céus? O que é que anda nos céus que gosta de parar nos lugares altos? Me digam o que? Quem é que sabe aqui? Vamos lá, pessoal, coração, foguinho, conteúdo de qualidade para ajudar vocês. O que tem nos céus? Os passarinhos. Então o que acontece? Uma das coisas que os pássaros adoram é parar em lugares altos, é sentar em lugares altos. Então quando você tem uma caixa d'água no alto e essa caixa d'água não está bem tampada, ela tem alguma fresta, não tem uma tela e tal, esses pássaros acabam querendo também usar dessa água. Eles também vão querer tomar banho lá dentro, beber essa água, vão fazer cocô dentro dessa água. Tá? Então os pássaros, eles não têm um conceito de limpeza, né, tão aguçado. E esses pássaros acabam defecando nessa água.
Os pássaros, eles têm eles convivem naturalmente com a giardia, né? Que a gente chama de coccidia, mas não vamos complicar, né? Então o pássaro também tem essa giardia, ele convive normalmente com isso. Em altas infestações, em altas cargas, eles acabam manifestando sinais de doença também, mas em baixas cargas, eles convivem com isso. Então os pássaros são os maiores transmissores da giardia para as nossas casas e para os nossos ambientes. Então se você vai lá e toma uma água em um lugar contaminado, há grandes chances de você pegar a giardia. E você vai ver todos esses sintomas que eu citei do animal, você vai ver em você, tá? Você vai passar por isso, cólica abdominal, muita dor, vômito, diarreia, cara, muco, você vai sentir tudo isso, tá? Por conta de tomar água contaminada. Então, essa é a primeira grande causa. Segunda grande causa, às vezes você tem uma caixa d'água bonita, fechadinha, selada, de boa qualidade, água boa, tá? Mas às vezes o encanamento está contaminado. Às vezes o potinho de comida, onde você coloca o potinho de água do seu cão, você deixa o potinho de água. Quem vem beber água junto com o seu cachorro? Passarinhos. E aí, geralmente as pessoas às vezes filmam, mandam vídeos para mim. Olha, doutor, os passarinhos estão vindo aqui em casa. Olha um sabiazinho. Olha o sinhaço. Olha o João de Barro, tá vindo pegar água do meu cachorrinho. E as pessoas acham bonito isso. E aí, esse é um grande problema, porque esses pássaros também podem defecar e acabar sujando essa água do seu cão, contaminando o seu cão, tá? Terceiro ponto muito comum, para quem tem pássaros em casa, né? Muitas pessoas têm uma calopsita, um periquito, um papagaio em casa. As fezes desses pássaros também pode ter giardia. E aí o seu cão, os cães gostam, né, de lamber as fezes dos pássaros. Ele gosta de comer as fezes dos pássaros. Então, quando tem muitas fezes, muitos pássaros, ou para quem tem árvore em casa, no quintal, e os pássaros vêm dormir à noite ali naquela árvore, às vezes esses pássaros defecam embaixo da árvore e seu cão vai lá lamber, vai lá comer, tá? Lugares onde tem árvores frutíferas, os pássaros vêm com mais frequência, e esses cães gostam de correr atrás dos pássaros, gostam de ir lá atrás desses pássaros, e aí ele acaba também pegando essa giardia, tá? Lembrando que assim, existe um estágio do ovo da giardia para que ele possa ser contaminado. Não é qualquer pássaro e não é qualquer giardia. Ele precisa estar no estágio correto para que ele possa ser contaminado e acabar desencadeando a doença, tá? Então esses são os principais pontos. Então, quando a gente utiliza uma água filtrada para o nosso cão, a gente previne, a gente evita que a fonte de água possa estar contaminada. A gente evita que o cano possa estar contaminado com essa água. Mas a gente não evita que o pássaro venha no nosso quintal e tome água no nosso cachorro e possa contaminar o nosso cão. Muitas pessoas gostam, acham bonito os pássaros. Ah, olha o passarinho, eu vou colocar frutas para o passarinho vir aqui no meu quintal. Eu vou colocar, o passarinho vem comer a ração no meu cachorro num potinho. Apesar de ser bonito, é legal, é da natureza, isso não é um hábito saudável, isso não é hábito bonito, tá? É legal, a gente vê os passarinhos e tal, mas quando você começa a tratá-los na sua casa, né, eles vão trazer outros parasitas para dentro da sua casa. Além do que os pássaros vão ficando cada vez, a não ser claro para quem mora na cidade, né, mas no campo, esses pássaros vão ficando cada vez mais preguiçosos, né, porque eles acabam perdendo a descendência de saber caçar, saber buscar alimento, porque eles vão buscar sempre o mais fácil. Pô, todo dia tem fruta ali, todo dia tem alimento ali, eu vou lá e vou pegar ali. Não vou mais sair procurar sementes e andar pelo campo, ele vai só se concentrar ali, né? É uma forma de domesticação dos animais, dos pássaros selvagens também, né? Mas tem gente que gosta, não estou aqui para julgar, né? Mas lembrando que que esses pássaros podem estar contaminados, eles podem acabar trazendo também a giardia para dentro da sua casa. E aí começa aquela questão: ah, doutor, meu cachorro toda hora ele sara e volta. Curei e voltou, curei e voltou. É porque tem pássaros na sua casa, é porque tem uma fonte de água contaminada. Se você não combate a fonte principal, você vai sempre conviver com a giardia, de tempo em tempo. Se o seu animal está com a imunidade forte, se o animal está com a imunidade alta, ele até consegue levar a doença por mais tempo. Ele não manifesta sintomas. Mas se o seu cachorro tiver qualquer baixa imunológica, cadelas no cio, por exemplo, ficou no cio, ou o cachorro percebe que a cadela está no cio, a imunidade desses animais abaixa no período de reprodução, normalmente. Ele fica mais estressado, ele fica mais ansioso, ele fica excitado, e isso abaixa a imunidade. Favorece com que esse cão, que já tinha a giardia, já estava contaminado, mas não manifestava a doença, começa a diarreia com sangue, diarreia com muco, vômito. E aí as pessoas falam: ah, levei meu cachorro para cruzar, meu cachorro cruzou e agora ele está com diarreia, ele está cagando sangue. Não é a reprodução, não é o ato reprodutivo que causou isso, mas a baixa imunológica que a cadela tem e o macho tem também no período reprodutivo, quando eles querem reproduzir. E aí você liga uma coisa na outra, pegou giardia por causa disso? Não, ele já estava contaminado ou iria estar contaminado. Quem está gostando até aqui, tio, edita aí 66666.
Exatamente. A limpeza e asepsia do ambiente é fundamental, né? Existem várias ferramentas que a gente utiliza para isso. Tanto a desinfecção com química, quanto a desinfecção por temperatura, vassoura de fogo, vários desinfetantes que a gente pode utilizar, até mesmo água sanitária consegue matar, amônia quaternária, cal virgem, né? E tantas outras formas que a gente pode utilizar no ambiente para eliminar isso. Só que se tiver pássaros vindo constantemente, você vai passar o tempo todo tendo esse problema com o seu animal, infelizmente, mesmo vacinado. A vacina traz uma infecção mais branda, mas não evita que o seu animal fique doente, tá? Essa é a grande questão. Então, aí você fala assim, e vou tratar como? Cara, existem várias formas, né? Isso, o Herbalvet é uma forma de amônia quaternária, tá? Então aí existem várias formas de tratamento. A mais comum delas são os medicamentos prontos. De tanto que existe essa doença, de tanto que é comum essa doença, de tanto que é comum essa doença, que os laboratórios já desenvolveram um remédio pronto para isso, que é o Giardicid, ou Giacoxid, são os mais famosos, são os mais conhecidos. Só para vocês entenderem, você vai comprar um antibiótico, vai comprar esse medicamento, é um antibiótico, tá? um mix de princípios ativos, e você vai utilizar durante 5 a 7 dias, 5 a 10 dias, segue recomendações de bula, né? Ou do seu veterinário aí, tá? E você vai fazer o tratamento, vai matar a giardia. Outro tratamento muito utilizado é o vermífugo, tá? Vermífugos compostos, como o próprio o mais famoso, Drontal Plus, por exemplo, ou similares, que tem o mesmo princípio ativo que ele, tá? Geralmente os vermífugos Plus fazem esse efeito. Você vai fazer o vermífugo só que 3 dias seguidos, 1, 2, 3, 3 dias seguidos, a dose de bula, seguindo a recomendação do fabricante. Você vai conseguir eliminar esse parasita. Só que o que acontece? O grande problema é que, se você não cuidar do ambiente, ele vai curar e vai passar um tempo, vai voltar essa doença, tá? Porque o ambiente pode estar contaminado. Então, cautela nesse sentido, cautela nesse momento, tá? Por isso que às vezes você acabou o tratamento e daqui a pouco passou um tempo, voltou. Ou o tratamento não foi feito na dose certa, no número de dias correto, porque se você parar o tratamento antes de ter totalmente eliminado o parasita, vai voltar, porque você não matou ele totalmente, ele ainda tinha lá, né? Muitos veterinários gostam de fazer o exame de fezes para confirmar, né? Então você vai lá, pega uma amostra das fezes, 3 dias seguidos pegando a amostra das fezes e vai para o laboratório e vai